Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Bom, a dica 21 está no tema contratações diretas. Procedimentos auxiliares de SRP, segundo a nova Lei 14.133 de 2021. Você sabe como registrar preços em inexigibilidades ou dispensas de licitação? Vamos ver agora, tá? Com um pouco mais de calma, especificamente esse tema. Bom, nós vimos aqui na aula passada o que é o sistema de registro de preço. Aqui é um conjunto de procedimentos para realização mediante contratação direta ou licitação de registro formal de preços de prestação de serviço, obra, aquisição, locação, tá? Visando contratações futuras. E o que formaliza esse resultado é a celebração de um documento vinculativo obrigacional que se chama Ata de Registro de Preços, tá? Com característica de compromisso para uma futura contratação, é um contrato preliminar, tá ok? Bom, relembrando, as modalidades possíveis na nova lei para registrar preço é a concorrência e o pregão, tá? Mas a nova lei trouxe a possibilidade de usar o registro de preços para contratação direta, como vocês podem ver ali no artigo 6º, na conceituação do sistema de registro de preço. Tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui para entender melhor como assim o registro de preço numa contratação direta. Bom, primeiro eu vou destacar aqui para os senhores a questão do edital para sistema de registro de preço. Né? E aí, vai ter edital? Não vai ter edital? Como é que vai funcionar esse sistema de registro de preço para contratações diretas? Bom, edital, né? Vamos conceituar, vamos entender os instrumentos. Edital é um instrumento para chamamento de interessados na licitação, numa disputa, tá? Existem versões simplificadas de um edital, que nós chamamos de chamamento público. Né? Então, quando vocês fazem, por exemplo, uma dispensa de baixo valor, é possível fazer um chamamento público, publicar no site da sua instituição, dar um prazo, colocar algumas regras, dar maior clareza e publicidade para esta disputa de baixo valor. Né? Então, existe aquele edital de licitação e chamamentos públicos mais simplificados. Tá? Bom, vamos entrar agora no tema. Se é inexigível a licitação, na maioria dos casos, nós vamos estar tratando de um fornecedor exclusivo. Apenas um fornecedor é capaz de fornecer aquele bem que a administração procura ou prestar aquele serviço. Tá? Então, nós vamos falar de SRP para o caso onde não há disputa. Tá? Esse é um cenário. Segundo cenário, dispensa de licitação. Tá? Na nova lei Enex está no artigo 74 e as dispensas estão no artigo 75 da 14.133. A dispensa de licitação, existem lá nos incisos várias hipóteses que ensejam a dispensa. Ou seja, são casos em que, às vezes, até é possível licitar, mas a legislação permite que o gestor dispense a licitação para melhor atender determinadas finalidades e valores públicos, tá? Bom, no caso da dispensa, pode ser que exista também apenas um fornecedor capaz, tá? E você não vá fazer uma disputa de preço. Mas existem ali no artigo 75 vários casos em que, embora haja dispensa de licitação, vai haver sim algum tipo de seleção. Por exemplo, um processo eletrônico de dispensa, né, para dispensa de baixo valor. Existem várias empresas que fornecem, por exemplo, um material de escritório. Seu órgão é pequeno, você vai fazer uma dispensinha para comprar material de escritório, porque para atender durante um ano, você não tem uma quantidade, um volume suficiente que justifique uma licitação.
tá? Mas papelarias, né, empresas que fornecem material de escritório, existem várias. Então, vai haver, sim, um processo seletivo simplificado, tá? Então, vamos analisar aqui. Primeiro, como que você vai fazer o registro de preço para anexo e dispensa? No seu estudo técnico preliminar, tá? Quando você está lá estudando o cenário, o seu problema, o que pode resolver o seu problema, as opções, vocês vão levantar todas as opções, primeira, segunda, terceira, até mais, né? Se vale a pena fazer uma execução direta, se você vai terceirizar, se você vai alugar, metodologias diferentes, você vai considerar todas as opções, verificar as vantagens e desvantagens e confrontar. Se do seu ETP a conclusão for por um serviço ou bem exclusivo, singular, tá? Ou seja, só existe uma empresa que vai contratar, o termo de referência oriundo desse ETP, ele vai apontar o quê? Por essa contratação deste fornecedor. Ou pela celebração de uma ata de registro de preço, tá? Então, depois, no seu ETP, vocês vão avaliar o que melhor atende a administração. Fazer a contratação, que é o que nós fazíamos até aqui, ou, com a permissão dada pela nova lei, celebrar uma ata de registro de preços e ir contratando conforme surgirem as demandas, tá? Então, você vai fazer um termo de referência, né? Se você não escolheu o contrato e você escolheu aqui, com a fundamentação correta, que uma ata de registro de preço é o que melhor atende o seu órgão, vocês vão fazer um termo de referência descrevendo o objeto final que foi concluído para registrar preços e vão celebrar uma ata e não um contrato. Entendeu? Bom, essa ata de registro de preço vai atrair para si todos aqueles procedimentos, aqueles requisitos legais da ata de registro de preço, tá? E essa previsão está lá no parágrafo 6º, ou seja, RP, Parinex ou dispensa. Bom, o que isso significa? Quais são as coisas que são atraídas? Nós teremos, por exemplo, você vai precisar, para fazer essa ata de registro de preço, vai precisar abrir o IRP, a intenção de registro de preço, por um prazo mínimo de 8 dias. Para levantar entre os demais órgãos quem mais tem demanda pelo objeto que você vai registrar preço, né? Então, você começa a trazer para cá institutos do SRP, tá? É possível fazer para mais de um órgão, né? Para mais de uma entidade. Dentro do seu ente, existe um chefe de família, existe uma secretaria que foi nomeada para registrar preços específicos de determinada família. Então, se existir, o seu regulamento, provavelmente ele vai falar, olha, órgão tal é responsável por materiais de papelaria, órgão tal é responsável por medicamento, né? Você vai ter que pedir uma autorização para esse órgão para fazer um registro de preço na sua unidade. Então, depende do modelo de regulamentação que o seu ente vai adotar. Mas é o caso de você verificar, né? Não precisa de orçamento. Por quê? Porque não é contrato, né? Vocês vão estar fazendo uma ata, um compromisso de uma contratação futura. Nesse momento, vocês não vão precisar colocar um orçamento ali. Só na hora que vir o pedido para fazer a contratação em si, tá? Você vai precisar, por exemplo, de nomear gestor para essa ata de registro de preço, tá? Todas aquelas disposições que a gente conhece. Você vai assinar direto a ata e não um contrato. Os contratos eles vão ser celebrados após isso, tá? E você vai contratar por demanda, né? Não é bom isso? Né? Você consegue trazer o seu contrato para aquela necessidade real que for surgindo, tá ok? Bom, inexigibilidade de licitação, ela tá lá no artigo 74, tá? É o que eu tô falando aqui. Você vai contratar direto. Só tem um fornecedor para aquele bem, um fornecedor para aquele serviço. Agora, se lá na dispensa, se o seu caso de dispensa for um caso que exige algum tipo de seleção, ou seja, existe mais de um fornecedor com capacidade para atender a sua dispensa, o seu estudo técnico preliminar, lá no estudo técnico preliminar, que você vai fazer o levantamento dessas opções,
tá? Você pode até dispensar o ETP se ele for simplificado, tem essa previsão, depende muito do seu regulamento, né, que vai ter que ser editado aí no seu ente, mas você vai verificar, olha, existem várias empresas aqui que podem fornecer, por exemplo, essa contratação de baixo valor, dentro do meu limite que a lei estipula, tá? Então, eu vou fazer o registro de preço. O seu termo de referência escolheu que registrar preço é o mais adequado. E aí, você também vai atrair os procedimentos do RSP. Mas como aqui vai ter disputa, é importante destacar que vão entrar algumas etapas a mais, ligada a esse chamamento, ligada a essa disputa. Você pode chamar isso de edital, chamamento público. Se vocês não preverem esse instrumento, vão ter que incluir de uma forma ou de outra dentro do termo de referência, né? Porque senão não vai funcionar, o mercado não vai saber apresentar a proposta, e ele vai ter que apresentar a proposta, tá? Então a gente repete todas aquelas características, né, que eu citei no slide anterior para uma contratação direta, para uma celebração, contratação não, para uma celebração direta da ata de SRP, mas você vai atrair etapas ligadas à disputa de preço, ainda que através de um processo simplificado. E depois dessa disputa de preço, aí sim é que você vai celebrar a ata, que vai permitir que você faça contratações posteriores nessa ata, conforme a demanda do órgão. Bom, vamos lá. Quais são esses procedimentos ligados aí à disputa de preço? A questão do edital, ou a chamada pública simplificada, para você direcionar quem vai participar dessa seleção. Pode ser no envio por e-mail, pode ser, por exemplo, no processo eletrônico de dispensa, tá? É preciso definir as regras, todos aqueles pontos que nós vimos na aula passada sobre o edital de registro de preço, eles vão ter que ser considerados aqui. A lei dizendo que se aplica ou não, até porque na prática, aqui é direito administrativo na prática, os senhores vão perceber que não dá para fazer um registro de preço sem definir todos aqueles pontos que constam no artigo 82 da 14.133 sobre o edital. Você tem que dizer qual é a quantidade máxima, se você vai aceitar uma proposta com uma quantidade menor, quais são as condições para alterar essa futura ata de registro de preço, tá? Se você vai aceitar uma adesão, né, a carona nessa ata. Então, todos aqueles pontos que estão previstos no artigo 82 do SRP, eles têm que ser observados e considerados, ou nesse instrumento aí do edital, da chamada pública que você vai fazer, ou vão precisar estar incluídos no termo de referência, senão o mercado não vai conseguir apresentar proposta, tá? Você vai ter que mexer no TR para incluir isso, ou criar um edital, uma chamada pública explicitando essas regras, tá? Então, nós vamos ter, a partir disso, a gente pode ter um processo eletrônico de dispensa para registrar preço. A gente pode ter uma chamada emergencial para registrar preço. Olha que coisa boa. Se o seu contrato emergencial, ele deve ser feito, celebrado, somente pelo estritamente necessário, de repente celebrar na emergência uma ata de registro de preço facilita ainda mais em contratar de fato exatamente aquilo que você precisa, né? Então a lei nova, ela permite isso tudo, que você faça uma ata de registro de preço para a contratação, no caso de você ter uma licitação fracassada ou deserta, continua previsto lá. Se a sua licitação deu fracassada ou foi deserta, você pode fazer uma contratação direta. Essa contratação direta pode ser, em vez de ser um contrato, pode ser a celebração de uma ata de registro de preço, para que você possa comprar por demanda, tá? E assim por diante. Todas as hipóteses de dispensa, constante lá no artigo 75, elas vão poder sim, elas passam a ter essa opção, ou de você contratar, ou de você celebrar uma ata de registro de preços, tá ok? Bom, o que eu quero destacar essas são as possibilidades que a nova lei 14.133 traz para a administração pública, federal, estadual e municipal, tá? Mas
Isso depende de regulamentação. E na regulamentação, os entes são autônomos para poder se auto-organizar. Cada ente tem liberdade para preparar aí como que vai funcionar o seu decreto, o que ele vai fazer, se ele vai permitir, como a gente está falando aqui, fazer uma ata de registro de preço a partir de um processo eletrônico de dispensa, tá? Então, o artigo 82, parágrafo 5º, inciso 2º da nova lei, ele diz lá, o sistema de registro de preço poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive obras, serviços e engenharia, observadas as seguintes condições. Inciso 2º, seleção de acordo com os procedimentos previstos em regulamento, tá? Então, senhores, o sistema de registro de preço, ele não pode ser utilizado nem para a licitação, pregão ou concorrência, sem a edição do respectivo regulamento, tá? E eu não vejo possibilidade de você pegar o nosso decreto federal, né, da União, anterior de sistema de registro de preço, ou o seu decreto específico aí no seu estado, no seu município, e simplesmente dizer que ele se aplica agora para a nova lei. Por quê? Porque nós temos novidades. Ele vai fazer remissão para artigos da Lei 866, que não tem a mesma numeração, tem coisa que mantém, tem coisa que foi criada, né? E além disso, todas essas possibilidades permitidas pela lei, elas vão exigir a adaptação dos sistemas de licitação, tá? Então, por exemplo, o sistema de licitação de registro de preço hoje, ele não tem a possibilidade lá prevista lá na informática de celebrar uma ata de registro de preço dentro do sistema. A gente pode fazer fisicamente, pegar uma minuta da ata, celebrar, assinar e colocar dentro do seu processo. Mas dentro do sistema essa ferramenta não existe, isso vai depender de uma adaptação, tá? Então, na União, para quem usa aí o portal de compras governamentais, existe um cronograma de que o portal estará adaptado para registro de preço até 31 de março de 2023, tá? No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não tem esse cronograma. E aí, cada ente, município, vai depender do teu sistema. Se ele vai permitir você fazer isso lá, ou se você vai ter que voltar para um processo administrativo mais manual, né? Colocar uma ata manual, um processo de seleção, tá? É complicado. Na prática, ainda tem muita coisa para ser regulamentada e ser organizada, tá ok? Bom, é isso que eu tinha para destacar, tá? E mais do que isso, só depois que os entes fizerem efetivamente as regulamentações. A Lei 14.133, ela prevê aí várias regulamentações. E nós estamos dependendo desses decretos para poder operacionalizar e guiar, de fato, na prática, como serão os próximos procedimentos, tá? É uma tarefa grande. A União fez uma lista, um cronograma de vários pontos, tá? Tem vários prontos, mas ainda existem muitos por fazer. E a regulamentação na União do sistema de registro de preço é um que ainda nem começou, tá? Pelo documento, ainda está pendente, está lá na fila das várias coisas. Bom, gostou? Então, se inscreva no canal, siga o nosso canal no Instagram, deixa o seu like e vai no comentário e diz o que você gostaria de aprender aqui no canal. Essa dica de hoje foi pedido aí de seguidor nosso aqui do canal para entrar e prestar maiores esclarecimentos aí sobre o SRP nas contratações diretas. Então, pode fazer pedido que a gente atende, tá? Um abraço e até a próxima.